Advogado, político, historiador, colecionador de arte. Nasceu no berço de uma família tradicional madeirense. Boémio no Funchal e em Coimbra, disciplinou-se quando a guerra do ultramar o mobilizou para o norte de Angola em 61. Casado, Rui Nepomuceno partilhou clandestinamente com a mulher uma belíssima história de amor, tendo por testemunha a tenda no mato em pleno conflito militar. Como antifascista, militou na oposição democrática e subscreveu em 69 a polémica Carta a um Governador, onde, entre outras críticas ao regime, reivindicava a democracia e a autonomia política para a Madeira. No cumprimento do serviço militar, tenta ainda movimentar-se politicamente. Em Angola, em 62, adere então ao Partido Comunista por convite de Manuel Alegre. De regresso a Portugal, termina o curso de Direito. Com a família, fixa-se depois no Funchal, onde desenvolve uma vasta atividade profissional, política, literária e até desportista, pois foi presidente da direção do Clube de Futebol União entre 72 e 74. No campo político, o seu destino estava traçado com a Revolução de Abril e ingressa a direção do Partido Comunista Português na região. Foi durante décadas o rosto do partido na região autónoma, mas estranhamente nunca fez parte do Comitê Central. Aos 64 anos continua comunista, mas sobretudo um homem de cultura, fascinado pelas ideias e pelas artes. Boa noite, doutor. Como é que um menino nascido num berço de família pequeno-burguesa chega a comunista? Olha, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Eu, de facto, fui um bocadinho boémio e depois de perder 3 vezes o antigo 5º ano do liceu, o meu pai pôs-me uma opção. Bom, se queres continuar a estudar, vais para o colégio interno. Fui para o colégio interno católico, no Porto, Colégio Alma da Garra, onde, cá estão as circunstâncias. Um agente da fábrica do meu pai, era um senhor Meira. Uma fábrica de bordado. Sim, mas era agente lá, no Porto, e ele ia-me buscar todos os domingos, era um velho republicano, tinha sido amigo do Afonso Costa e inimigo visceral, quer da padralhada, entre aspas, quer de Salazar, do fascismo. E facilmente fui percebendo que havia censura. Fui percebendo que não haviam partidos políticos. Fui percebendo que os trabalhadores não podiam fazer greve. Fui percebendo que vivia numa ditadura opressiva. Esse homem fez isso. Mas isso, daí a ser comunista, ainda levava uma grande distância. Muito rapidamente, por um certo oportunismo, porque nós saímos só ao domingo, mas os meninos, como eu era nessa altura, davam um dinheirinho, saímos na Conferência de São Vicente de Paulo, ao sábado, para levar as molas aos pobres. Eu sabia que havia pobres, falava com eles, mas nunca tinha vivido, nunca tinha entrado, nunca tinha visto a dura realidade do Porto então, as ilhas do Porto, o bairro da Ribeira do Porto. Tudo aquilo me causou, digamos, uma forte impressão. Que depressa entrei em crise religiosa porque o diretor do meu colégio, que era presidente da Câmara da Cruz Vermelha do Porto, a quem eu pedi proteção para uma criança, a quem me afeiçoei, que os pais eram de paraculoso, eu precisava de um preventório. Um dia disse-me assim, mas o menino não leva dinheiro a essa gente. Continue-se com isso, continue-se com a caridade. Eu disse, o quê? Esta gente tanto fala em cristianismo, em solidariedade, em dignidade, em amor pelo mais fraco, tratam assim. Bom, entro em crise religiosa e havia lá no Colégio Aluno Externo o meu grande amigo e editor, hoje no Porto, Jorge Araújo, teve muitos anos preso, que já pertencia à Juventude Comunista, à UEC, nessa altura chamava-se UEC. Então aproveita-me naquela crise existencial e dá-me os primeiros livros de Marx para eu ler. Mas levei anos, repare, isto passou-se em 57, se não me engano, e só em 61 é que eu entrei no Partido Comunista, porque havia aquela coisa do stalinismo que me desagradava. Mas enquanto está aqui na Madeira, antes do seu pai o enviar para o Porto para ver se a Boémia não termina, pelo menos se conseguia... Eu consegui, porque dei a minha palavra, e como teimoso que sou, bom, não sei, eu não acredito muito nos signos, mas dizem que eu do meu signo do touro sou pertinaz, e prometi-lhe que nunca mais chumbava. E a verdade é que fui o único aluno do meu curso em Coimbra
que nunca chumbou, nem sequer uma prova escrita. Mas aqui na Madeira, o que é que o levava a ser tão boêmio? Nessa Madeira do quê? Dos anos 50? Meu Deus, repare, eu era muito amigo do Dr. Nicolau Borges, que era noivo da minha irmã. Nessa altura eram donos do Hotel Savoy, onde fazíamos uma vida noturna, enfim, aprendi inglês muito bem. Era muito bom aluno em inglês e francês, com as inglesas e com as francesas, mas no resto era mau aluno. Embora gostasse da história e tal, gostava de certas coisas, gostava de ler também. Lia muito, comecei por ler, claro, como toda a gente. Estás aos quadradinhos do Papagaio, do Tintim, do Ronron, essas coisas. Lembro muito bem disso. Depois passei à fase do Emílio Salgari. Fugia das aulas para ir para a biblioteca ler Emílio Salgari. Mas mais tarde, teve doente, 6 meses doente. Infelizmente, meu padrinho ofereceu-me um livro, ofereceu-me uma obra completa do Júlio Dias, começo por aí. E depois comecei a ler compulsivamente tudo, e há um homem que me marca profundamente. Leio a obra inteira nessa altura do Ferreira de Castro, um professor de neorrealismo, pessoa que mais tarde, muitos anos depois, fui amigo dele. E então li sei lá, a Eternidade, que é o problema da vida e da morte, li A Terra Fria, li... Mas, nessa altura começa a ter alguma consciência social, portanto aqui na Madeira estava aliado... Completamente estava alienado. Tudo o que era questões sociais? Sim, pouco me diziam... Embora saiba que na sua casa, na casa dos seus pais, havia os pobres que lá iam e o doutor até tinha o seu pobre. Sim, a minha mãe fazia caridade, porque era católica, por caridade. Mas meu pai era um bocadinho diferente. Ou seja, se quer que eu diga muito rapidamente, sempre me habituei ao pluralismo de ideias, porque a minha mãe era uma pessoa monárquica, conservadora, ligada à vida social, ligada às artes, tem um bocadinho a minha inclinação para a arte, praticando como dever de católica, enfim, a esmola, digamos, a caridade. Meu pai era ao contrário. Era um homem que se fez, era um homem que veio do povo, era um homem republicano e era um homem que tinha um profundo respeito, um grande respeito pela dignidade de toda a gente. Meu pai ensinou-me, desde pequenino, que o homem mais pobre é um ser tão importante como eu sou, ou como ele era. E, portanto, essa dignidade é-me dada pelo meu pai. Entretanto, a saída para o Porto acaba por ser a sua primeira carta de alforria, entre aspas. Portanto, sai da ilha e está por sua conta. Sim. Um pouco isso. E depois Coimbra. Coimbra é o grande salto, ou então é a continuação. Coimbra é uma maravilha, vou dizer porquê. Eu tive a sorte de pertencer àquela geração da transição entre a Coimbra romântica e alienada, do fado, do álcool, das bebedeiras, das destilatas, da paródia. É muito interessante que eu alinhei nisso, para uma Coimbra que também faz uma transição já para uma certa consciência política. Estávamos à beira da guerra começamos a aparecer no meio da boémia, sem acabar com a boémia de vez, porque a boémia divertimos, faz parte da juventude, e o fado, e a música, e a conversa, e as partidas, as brincadeiras, tudo aquilo. Via-se tudo com intensidade, mas começávamos a ter consciência que era preciso acabar com a ditadura. E então aí comecei a militar fortemente. Saí de uma casa de meninos ricos, da rua Filipe Simões, para uma república, que era umas repúblicas nessa altura, que se começa a fazer a resistência ao salazarismo, porque a PIT tinha dificuldade em entrar. Eu vim para a República de Arrasto de Parta, onde... Célebre República. Uma célebre... Sim, na Rua das Matemáticas. Abaixo ficavam os Incas, ao lado ficavam os Paquistão, mas um bocadinho acima eram os corsários das ilhas, onde nós conspirávamos, mas já agora quero dizer um segredo, porque parece que pode ficar na história, já agora, porque fazíamos o seguinte, haviam professores universitários que iam lá connosco, e eram homens que eu gostava hoje de relembrá-los, como Luís Albuquerque, Pereira Coelho, Mário Braga, Ivo Cotesão, que iam à República, então faziam uma coisa engraçada. Nós, das 10 até a hora do almoço, conversávamos em coisas sérias, conversávamos na situação política, social e económica do país, enfim, conta a ditadura, e depois começava o almoço, bem regado, o fado até às tantas da noite, e esse contacto
e que eram homens que estavam sujeitos a serem vigiados, como sabe. Esse contacto dos professores connosco foi uma das coisas belíssimas que vem de Coimbra. Portanto, os estudantes, evidentemente, tínhamos a nossa forma de ser, mas esses homens com a sua maturidade e também eram revolucionários neste sentido, homens que iam transformar a sociedade e que parece que é pouco conhecido isto. Eu penso que lá no túmulo o professor Luís Albuquerque não há de ser importado de contar isto, não é? Nesse tempo a Pito, se soubesse, metiam na cadeia. Falou da Boémia e os estudos. A verdade é que nunca perdeu nenhum ano em Coimbra. Ora, pronto, cá está, lá vem. Estava de véspera. Posso brincar com o signo do touro, do obstinado. Bom. Embora eu seja um meio ignorante nessa matéria. Eu também soube isto, e Vênus, não sei sobre o signo de Vênus, não sei. Bom, para dizer o seguinte, conseguia fazer o seguinte. Ia para Coimbra em outubro, novembro, dezembro, janeiro, carnaval, até o carnaval, não abria um livro. Era, de facto, a Boémia Coimbra. Pode dizer bem, embora Boémia acompanhada de atividades políticas, já de participação, eram as duas coisas juntas. Depois, ia sempre para o Algarve, para o Carnaval de Lolé. Conheci lá umas raparigas bonitas nessa altura e tal, ia dizer, rapazes, e ia para Lolé. E chegava do Carnaval e tinha... Ou começava a estudar ou chumbava. Então, o meu horário era este. Começava a estudar às 10 da noite, até às 6 da manhã, ia-me deitar depois do pequeno almoço, acordava 1 hora, estudava das 3 às 8 e levava o resto dos meses nisto. Quer dizer, mudava a vida completamente, o que às vezes não era fácil, porque na minha casa, por exemplo, na República, havia festas, estava a malta, os copos, na brincadeira. Eu então saía do meu quarto como estava a estudar, andava meia hora nessa brincadeira, depois voltava para o meu quarto. Acabou por impor regras a si próprio. Consegui-me disciplinar um bocadinho, e porque tinha dado a palavra ao meu pai, não o queria desiludir. Tinha dado a palavra que nunca chumbaria. Nessa altura, a palavra era uma coisa que valia muito. Para mim valia... Fosse ou não fosse com o pai, a palavra em si. Fui educado nesse culto, a palavra, a honra, a honestidade, a autenticidade, eram valores importantes. Mas nessa altura, não sentia algumas contradições, algum conflito entre aquilo que lhe tinha sido ensinado por educação, portanto, uma família conservadora, extremamente religiosa, pois é evidente que e depois essa ruptura com a Igreja tive que dar a volta ao e com as ideias políticas. Portanto, antes de ir para Coimbra ou para o Porto, o Salazar era o melhor. Sim, sim. Porque eu tinha andado, tinha aprendido, até pertencia à Universidade Portuguesa, não tenho vergonha nenhuma a dizer. Fui à África, que era no curso de Palantes Castelo, da Universidade Portuguesa, era um fruto do regime, e portanto, pronto, e como nasci, digamos, na classe dominante, eram esses valores que eu bebia. Agora, para tornar comunista, eu tive que dar a volta ao cronómetro. Daí é que lhe digo que levaram muitos anos, mesmo assim, desde essa altura em que eu começo a ler Marx, em 57, até 62, quando eu aderi ao partido, levaram anos de um certo amadurecimento. Os seus pais nunca registaram mudanças, comportamentos diferentes? Se eu dissesse ao meu pai, que era comunista, nessa altura não havia essa coisa de ser comunista, não. Meu pai sabia que eu era altruísta, penso que sempre fui, e que respeitava toda a gente, dos ricos aos pobres, para mim não eu acho. Meu pai ensinou-me isso, ele sabia que era verdade. Agora, ele talvez não percebesse o que era ser comunista. Agora, a minha mãe, essa sim, se eu dissesse isso, ela morria de desgosto. Desagradável. E ela não me deserdou, mas sofreu um grande desgosto. Ela chegou a saber? Chegou a saber. Quando, depois do 25 de Abril, eu tive que optar, porque andava escondido, nessa altura, pertencia àquela oposição, dava muito no comércio de Funchal, junto dos padres do Pombal, junto àquelas conferências belíssimas que se faziam no Pato, com a Maria Lamas, com a Natália Correia, com tanta gente que aqui veio. Ferreira de Castro, foi quando o conheci, nessas alturas, pois eles sabiam que eu era da oposição. Eram precisos 50 pessoas para pôr a lista da oposição. Era um caçado para arranjar 50 pessoas. Eu era sempre um desses 50.
Portanto, sabiam, e até no fim, já perto do 25 de Abril, já era chique ser da oposição. Era como hoje em dia, quem não é do Benfica não é bom pai de família. Já nessa altura, quem não era da oposição, não era bom pai de família, digamos assim. Portanto, não fazia mal nenhum. Agora, comunista, cuidado. As pessoas pensavam que se comia criança ao pequeno almoço e tal. Foi um desgosto para a minha mãe, mas que a minha mãe depois foi compreendendo que tinha sido uma opção. Até era capaz de dizer, um filho tudo se perdoa, até ser comunista. Sim, então para ela seria talvez aquela ovelha negrazinha da família, mas a ovelhazinha da família, que era filho, mas digamos, a minha mãe sempre me achou um bocado, e é capaz de ser verdade, muito irrequieto, porque eu de facto gostava de desporto, por exemplo, fazia natação, jogava ténis, cheguei a jogar rugby na académica, no princípio, depois parti um braço, depois gostava, quer dizer, não era um menino regrado, portanto a minha mãe me habituou a ver um bocadinho indisciplinado. O desafogo económico também ajudava um pouco a isso. É evidente que tive a sorte de nunca sentir na pele a fome, a necessidade, antes pelo contrário. Sempre vivi, até com mordomias a mais, porque a minha mãe era muito dada a isso. Será, tinha quase que uma criada privativa para mim. Uma ama? Tive uma ama em pequeno e depois de maior tive quase que uma criada privativa, quase que uma camareira, que a minha mãe era assim, éramos 5, tínhamos 4 ou 5 empregadas domésticas em casa. E, portanto, dos seus irmãos, quantos eram? Éramos 4, comigo 5. 5. Era o mais irrequieto, talvez por ser o mais velho? Sim, eu era mais irrequieto e julgo que fui aquele que talvez fixei muito no meu pai. O meu pai, para mim, era... penso, não sei. Repare, ainda hoje, por exemplo, meu pai deixou a minha mãe tocar-me como católica. Acho que foi um pacto que fizeram. Meu pai era protestante, era presbiteriano. Minha mãe era católica. E começamos a aparecer no meio da boémia, sem acabar com a boémia de vez, porque a boémia divertimos, faz parte da juventude, e o fado, e a música, e a conversa, e as partidas, as brincadeiras, tudo aquilo. Via-se tudo com intensidade. Mas começávamos a ter consciência que era preciso acabar com a ditadura. E então aí comecei a militar fortemente. Saí de uma casa de meninos ricos, da rua Filipe Simões, para uma república, que eram nas repúblicas, nessa altura, que se começa a fazer a resistência ao salazarismo, porque a PIT tinha dificuldade de entrar. Eu vim para a República de Arrasto de Pata, onde... Célebre República. Uma célebre... Sim, na Rua das Matemáticas. Abaixo ficavam os Incas, ao lado ficavam os Paquistão, mas um bocadinho acima eram os Cresçares das Ilhas, onde nós conspirávamos, mas já agora quero dizer um segredo, porque parece que pode ficar na história, já agora, porque fazíamos o seguinte, haviam professores universitários que iam lá connosco, e eram homens que eu gostava hoje de relembrá-los, como Luís Albuquerque, Pereira Coelho, Mário Braga, Ivo Cortesão, que iam à República, então faziam uma coisa engraçada. Nós, das 10 até a hora do almoço, conversávamos em coisas sérias, conversávamos na situação política, social, económica do país, enfim, contra a ditadura, e depois começava o almoço, bem regado, o fado, até às tantas da noite, e esse contacto, e que eram homens que estavam sujeitos a serem vigiados, como sabe, esse contacto dos professores connosco foi uma das coisas belíssimas que vem de Coimbra. Portanto, os estudantes, evidentemente, tínhamos a nossa forma de ser, mas esses homens com a sua maturidade e também eram revolucionários neste sentido, homens que iam transformar a sociedade e que parece que é pouco conhecido isto. Eu penso que, lá no túmulo, o professor Luís Albuquerque não há de ser importado de contar isto, não é? Nesse tempo a PIT, se soubesse, tinham na cadeia. Falou da boémia e os estudos. A verdade é que nunca perdeu nenhum ano em Coimbra. Ora, por cá está, lá vem. Estava de véspera. Posso brincar com o signo do touro, do obstinado. Bom. Embora eu seja um meio ignorante nessa matéria. Eu também soube isto, e Vênus, sobre o signo de Vênus, da beleza, não sei. Bom, para dizer o seguinte,
conseguia fazer o seguinte: ia para Coimbra em outubro, novembro, dezembro, janeiro, carnaval, até o carnaval não abria um livro. Era de facto a boémia coimbrana. Pode dizer bem, embora boémia acompanhada de atividades políticas, já de participação, eram as duas coisas juntas. Depois ia sempre para o Algarve, para o carnaval de Lolé. Conheci lá umas raparigas bonitas nessa altura e tal, ia dizer, rapazes, e ia para Lolé. E chegava do carnaval e tinha, ou começava a estudar ou chumbava. Então o meu horário era este: começava a estudar às 10 da noite até às 6 da manhã, ia-me deitar depois do pequeno almoço, acordava 1 hora, estudava das 3 às 8 e levava o resto dos meses nisto. Quer dizer, mudava a vida completamente, o que às vezes não era fácil, porque na minha casa, por exemplo, na República, havia festas, estava a malta, os copos, na brincadeira. Eu então saía do meu quarto como estava a estudar, andava meia hora nessa brincadeira, depois voltava para o meu quarto. Acabou por impor regras a si próprio. Consegui-me disciplinar um bocadinho, e porque tinha dado a palavra ao meu pai, não o queria desiludir. Tinha dado a palavra que nunca chumbaria. Nessa altura a palavra era uma coisa que valia muito. Para mim valia. Fosse ou não fosse com o pai, a palavra em si. Fui educado nesse culto, a palavra, a honra, a honestidade, a autenticidade, eram valores importantes. Mas nessa altura não sentia algumas contradições, ou algum conflito entre aquilo que lhe tinha sido ensinado por educação, portanto uma família conservadora, extremamente religiosa, pois é evidente que e depois essa ruptura com a Igreja e com as ideias políticas. Portanto, antes de ir para Coimbra ou para o Porto, o Salazar era o melhor. Sim, sim. Porque eu tinha andado, tinha aprendido, até pertencia à Universidade Portuguesa, não tenho vergonha nenhuma a dizer. Fui à África, que era no curso de Palantes Castelo, da Universidade Portuguesa, era um fruto do regime, e portanto, pronto, e como nasci, digamos, na classe dominante, eram esses valores que eu bebia. Agora, para me tornar comunista, eu tive que dar a volta ao cronómetro. Daí é que lhe digo que levaram muitos anos, mesmo assim, desde essa altura em que eu começo a ler Marx, em 57, até 62, quando eu aderi ao partido, levaram anos de um certo amadurecimento. Os seus pais nunca registaram mudanças, comportamentos diferentes? Se eu dissesse ao meu pai, que era comunista, nessa altura não havia essa coisa de ser comunista, não. Meu pai sabia que eu era altruísta, penso que sempre fui, e que respeitava toda a gente, dos ricos aos pobres, para mim não eu acho. Meu pai ensinou-me isso, ele sabia que era verdade. Agora, ele talvez não percebesse o que era ser comunista. Agora, a minha mãe, essa sim, se eu dissesse isso, ela morria de desgosto. Deserdável. E ela não me deserdou, mas sofreu um grande desgosto. Ela chegou a saber? Chegou a saber. Quando, depois do 25 de Abril, eu tive que optar, porque andava escondido, nessa altura, pertencia àquela oposição, dava muito no comércio de Funchal, junto dos padres do Pombal, junto àquelas conferências belíssimas que se faziam no Pato, com a Maria Lamas, com a Natália Correia, com tanta gente que aqui veio. Ferreira de Castro, foi quando o conheci, nessas alturas. Pois eles sabiam que eu era da oposição. Eram preciso 50 pessoas para propor a lista da oposição. Era um caçar para arranjar 50 pessoas. Eu era sempre um desses 50. Portanto, sabiam, e até no fim, já perto do 25 de Abril, já era chique ser da oposição. Era como hoje em dia, quem não é do Benfica não é bom pai de família. Já nessa altura, quem não era da oposição, não era bom pai de família, digamos assim. Portanto, não fazia mal nenhum. Agora, comunista, cuidado. As pessoas pensavam que se comia criança ao pequeno almoço e tal. Foi um desgosto para a minha mãe, mas que a minha mãe depois foi compreendendo que tinha sido uma opção. Era capaz de dizer, um filho tudo se perdoa, até ser comunista. Sim, então para ela seria talvez aquela ovelha negrazinha da família, mas a ovelhazinha da família, que era filho, mas digamos, a minha mãe sempre me achou um bocado, e é capaz de ser verdade, muito irrequieto, porque eu de facto eu gostava de desporto, por exemplo, fazia natação, jogava ténis, cheguei a jogar rugby na académica, no princípio, depois parti um braço,
depois gostava, quer dizer, não era um menino regrado, portanto a minha mãe sempre me habituou a ver um bocadinho indisciplinado. O desafogo económico também ajudava um pouco a isso. É evidente que tive a sorte de nunca sentir na pele a fome, a necessidade, antes pelo contrário. Sempre vivi, até com mordomias a mais, porque a minha mãe era muito dada a isso. Será, tinha quase que uma criada privativa para mim. Uma ama? Tive uma ama em pequeno e depois de maior tive quase que uma criada privativa, quase que uma camareira. Que a minha mãe era assim, éramos 5, que tínhamos 4 ou 5 empregadas domésticas em casa. E, portanto, dos seus irmãos, quantos eram? Éramos 4, comigo 5. 5. Era o mais irrequieto, talvez por ser o mais velho. Sim, eu era mais irrequieto e julgo que fui aquele que talvez fixei muito no meu pai. O meu pai, para mim, era... Penso, não sei. Repare, ainda hoje, por exemplo, meu pai deixou a minha mãe tocar-me como católico. Acho que foi um pacto que fizeram. Meu pai era protestante, era presbiteriano. Minha mãe era católica. E fizeram as duas um pacto de 44 como católico. Mas o meu pai, de vez em quando, dava-me umas diferenças. Por exemplo, lembro de falar contra a pompa do Vaticano, contra aquela coisa de andar nas igrejas a adorar as imagens, que era um bocadinho de paganismo, aquela coisa da virgindade de Nossa Senhora. Ele dizia que não era preciso Nossa Senhora ser virgem, Nossa Senhora, o casamento é um sacramento. Será esse aspecto, e mais, eu achava, ainda hoje em dia, penso que os protestantes são mais puros, levam aquilo mais a sério. O Vaticano sempre me desiludiu muito. E se eu hoje em dia, que sou um agnóstico, só sei que nada sei no aspecto religioso, mas se eu aderisse, sou no aspecto ético, na ética, na moral, sou um cristão, sigo a moral cristã. Agora, se fosse para escolher uma religião dentro do mundo do cristianismo, acho que católico não seria. Nós vamos agora ver alguns locais, nomeadamente à sua casa, e por falar em agnóstico, uma das que eu achei muita graça é logo à entrada haver um crucifixo. Pois eu tenho. É porque a arte... Eu logo à entrada tenho um indo-português do século XVII, muito bonito, mas a arte pela arte. Quer dizer, não... Portanto, aquilo não tem significado? Mínimo significado religioso. Simplesmente um significado artístico e que acho bonito. Por exemplo, tenho alguns esquites barrocos portugueses bonitos. Já estamos a ver essas imagens. E esta parte do colecionar arte acontece quando o vem consigo desde muito novo? Sim, desde muito novo eu interessei-me pela arte. E como também uma das coisas que eu sempre fiz muito. Só uma coisa, isto é um livro do Ferreira de Castro, que tem uma dedicatória, foi-lhe oferecido já sei. em 1962. As maravilhas artísticas do mundo. Foi ele, Ferreira de Castro, que me marcou na juventude sem ele saber. Mais tarde vinha conhecê-lo e então ele ofereceu-me aquele livro e fez-me uma dedicatória, que lá está no livro, que é as maravilhas artísticas do mundo. Como sabe, o Ferreira de Castro era um autodidata, que é a 4ª classe, é um professor do neorrealismo e é um grande historiador de arte. E também identificava-me com ele, porque eu também sempre viajei a minha vida inteira. Todos os anos faço uma viagem quase sempre. E vi que acho que quase todos os grandes museus do mundo eu vi-os, pelo menos da parte ocidental. Daí que sempre fiquei com muito gosto, porque pela arte. Mas quando começa a parte para o colecionismo, foi por acaso que isso foi acontecer? Eu não sou bem um colecionador, ou seja, eu gosto da beleza. Gosto da arte, gosto de uma boa pintura, gosto de uma boa porcelana, gosto de uma boa escultura e, portanto, sempre que tinha possibilidades económicas de comprar exemplares que me diziam alguma coisa no aspecto estético, eu comprava. Hoje vivo numa casa com bastantes exemplares, mas não me considero bem um colecionador tipo, que sou um bocado... Sou mais um amador do belo
e da arte do que um colecionador propriamente dito. Embora tenha peças, de facto algumas, poucas, de algum valor no aspecto de, enfim... Mas esse conceito estético vai buscá-lo onde? Acontece? Acho que é genética, acho que temos todos de nós alguma inclinação genética. É genética de uma parte, pela outra parte sou tocado pela minha mãe. A minha mãe, que pouco me tocou, né, em outros aspectos. Aí talvez me fosse a pessoa que me mostrou primeiro o museu, talvez, me mostrou primeiro o culto pela arte, e que eu depois fui estudar História da Arte, e um dos ramos da História, que eu também estudei bastante, e continuo a estudar a História da Arte, que nunca mais acabo. Os seus camaradas de partido nunca acharam que tinha tiques pequeno-burgueses, nomeadamente esta questão da arte? É evidente que... Estou a falar de ideias feitas. É evidente que tenho camaradas e camaradas. Os camaradas mais conscientes respeitam essas diferenças. Veem que não tem mal nenhum essas minhas pancadas, entre aspas, burguesas. Agora, claro que alguns camaradas mais radicais acham que um comunista deve ser um miserávelzinho, um pobrezinho, quando não. Eu acho que um comunista deve... O que eu procuro é que toda a gente viva com dignidade. Lutar para que a riqueza seja mais bem distribuída. Para que não haja este fosse brutal entre os pobres e os ricos. Para que o ter não valha mais que o ser. Agora, isso é que eu luto. Agora, não tem isso não quero o miserabilismo. E, portanto, agora, se me disser que, pronto, para alguns camaradas talvez sejam um outsider, é natural aqueles menos formados que assim pensam. Digamos que o doutor não se enquadra muito dentro da ortodoxia. Sim, da ortodoxia, se me quiser falar, só ao falar em ortodoxia, me fala em stalinismo, por exemplo, é evidente que posso lhe dizer francamente que sou um profundo anti-stalinista. A razão porque levei tantos anos a aderir ao Partido Comunista. Porque respeito profundamente a democracia. Por exemplo, questionou-se quando do conflito sino-soviético, por exemplo? É evidente que me questionei, e é evidente que no partido dizia o que pensava muitas vezes, não vinha para a rua dizê-lo. Agora, muitas vezes também me perguntam, mas tu andaste, fui diversas vezes em missões à União Soviética, tive 7 vezes em missões do Partido da União Soviética, vi que havia lá muitos erros, também havia coisas boas, porque no aspecto social havia educação para todos, havia escolas para todos. Eles hoje estão piores do que estavam nessa altura, sejamos francos. Mas havia muitos erros, não havia pluralismo político, os senhores do partido tinham grandes mordomias, etc. Havia, de facto, já perseguia-se quem pensava o contrário, havia os gulags, havia umas sibérias, havia essas coisas. Eu às vezes perguntava, mas então porquê que vocês nunca denunciavam isso? Eu denunciava dentro do partido. Agora, repare... por causa disso nunca chegou ao Comitê Central. Não sei, não. Talvez não tivesse valor para lá chegar. Mas também se podia ter contribuído. Agora, repare, mas a verdade é esta. É que viemos numa época de Guerra Fria. Ou seja, os americanos fartavam-se de dizer isso. Mas eles faziam pior. Eles fizeram um genocídio no Vietnã. Eles faziam a política daquela maneira em toda a América Latina. Eles mataram milhões de comunistas, quer na Indonésia, quer em Cuba, depois da Revolução Cubana. Portanto, eu achava que não tinha nada que falar nisso, porque entre o stalinismo e o imperialismo americano, o diabo que eu escolho. E Marx, no meio disso tudo? Bom, repare, Marx é uma referência. É evidente que, se me perguntar... Marx, 100 anos depois, hoje nesta realidade que vivemos... É uma referência, mas o próprio Marx não era marxista nesse sentido. Marx sempre disse que tudo estava em movimento, tudo estava em transformação, tudo estava em renovação, e que não há verdades absolutas. Aquilo que hoje é verdade, com o avanço das ciências, da técnica, passa a ser mentira. E, portanto, que nós devemos estar sempre a procurar
estudar a realidade, as condições objetivas e subjetivas e modificar a nossa conduta, consoante, enfim, a época em que vivemos. Portanto, nesse aspecto, o Marx é uma referência, mas não é a minha cartilha, não é o meu breviário, não é? Não, é uma referência importante. O Marx, o Engels, como também o Gramsci, como foram outros escritores que por exemplo, os escritores fizeram as duas um pacto de 44 como católico, mas o meu pai de vez em quando dava-me umas diferenças. Por exemplo, lembro de falar contra a pompa do Vaticano, contra aquela coisa de andar nas igrejas a adorar as imagens, que era um bocadinho de paganismo, aquela coisa da virgindade de Nossa Senhora. Ele dizia que não é preciso Nossa Senhora ser virgem, Nossa Senhora, o casamento é um sacramento. Será esse aspecto, e mais, eu achava, ainda hoje em dia, penso que os protestantes são mais puros, levam aquilo mais a sério. O Vaticano sempre me desiludiu muito. E se eu hoje em dia, que sou um agnóstico, só sei que nada sei no aspecto religioso, mas se eu aderisse, sou no aspecto ético, na ética, na moral, sou um cristão, sigo a moral cristã. Agora, se fosse para escolher uma religião dentro do mundo do cristianismo, acho que católico não seria. Nós vamos agora ver alguns locais, nomeadamente à sua casa, e por falar em agnóstico, uma das que eu achei muita graça é logo à entrada haver um crucifixo. Pois eu tenho, porque a arte... Eu logo à entrada tenho um ídolo português do século XVII, muito bonito, mas a arte pela arte. Quer dizer, não... Portanto, aquilo não tem significado? Mínimo significado religioso. Simplesmente o significado artístico, e que acho bonito. Por exemplo, tenho alguns esquites barrocos portugueses bonitos. Já estamos a ver essas imagens. E esta parte do colecionar arte acontece quando o vem consigo desde muito novo? Sim, desde muito novo eu interessei-me pela arte. E como também uma das coisas que eu sempre fiz muito. Só uma coisa, este é um livro do Ferreira de Castro, tema dedicatória, foi oferecido em 1962. As maravilhas artísticas do mundo. Foi ele, Ferreira de Castro, que me marcou na juventude sem ele saber. Mais tarde vim a conhecê-lo, e então ele ofereceu-me aquele livro e fez-me uma dedicatória, que lá está no livro, que é as maravilhas artísticas do mundo. Como sabe, o Ferreira de Castro era um autodidata, tinha a 4ª classe, é um professor do neorrealismo e é um grande historiador de arte. E também identificava-me com ele, porque eu também sempre viajei a minha vida inteira. Todos os anos faço uma viagem, quase sempre. E vi que acho que quase todos os grandes museus do mundo eu vi-os, pelo menos da parte ocidental. Daí que sempre fiquei com muito gosto pela arte. Mas quando começa a parte para o colecionismo, foi por acaso que isso foi acontecer? Eu não sou bem um colecionador, ou seja, eu gosto da beleza. Gosto da arte, gosto de uma boa pintura, gosto de uma boa porcelana, gosto de uma boa escultura e, portanto, sempre que tinha possibilidades económicas de comprar exemplares que me diziam alguma coisa no aspecto estético, eu comprava. Hoje vivo numa casa com bastantes exemplares, mas não me considero bem um colecionador tipo, porque sou um bocado... Sou mais um amador do belo e da arte do que um colecionador propriamente dito. Embora tenha peças, de facto algumas, poucas, de algum valor no aspecto de, enfim... Mas esse conceito estético vai buscá-lo onde? Acontece? Acho que é genética, acho que temos todos de nós alguma inclinação genética. É genética de uma parte, pela outra parte sou tocado pela minha mãe. A minha mãe, que pouco me tocou, né, em outros aspectos. Aí talvez me fosse a pessoa que me mostrou primeiro o museu, talvez, me mostrou primeiro o culto pela arte, e que eu depois fui estudar História da Arte, e um dos ramos da História, que eu também estudei bastante, e continuo a estudar a História da Arte.
nunca mais acaba. Os seus camaradas de partido nunca acharam que tinha tiques pequeno-burgueses, nomeadamente esta questão da arte? É evidente que... Estou a falar de ideias feitas. É evidente que tem camaradas e camaradas. Os camaradas mais conscientes respeitam essas diferenças. Veem que não tem mal nenhum essas minhas pancadas, entre aspas, burguesas. Agora, claro que alguns camaradas mais radicais acham que um comunista deve ser um miserávelzinho, um pobrezinho, quando não. Eu acho que um comunista deve... O que eu procuro é que toda a gente viva com dignidade. Lutar para que a riqueza seja mais bem distribuída, para que não haja este fosse brutal entre os pobres e os ricos, para que o ter não valha mais que o ser. Agora, isso é que eu luto. Agora, não tem isso não quero o miserabilismo. E, portanto, agora, se me disser que, pronto, para alguns camaradas talvez seja um outsider, é natural aqueles menos formados que assim pensam. Digamos que o doutor não se enquadra muito dentro da ortodoxia. Sim, da ortodoxia, se me quiser falar, só ao falar em ortodoxia, me fala em stalinismo, por exemplo, é evidente que posso dizer francamente que sou um profundo anti-stalinista. A razão porque levei tantos anos a aderir ao Partido Comunista. Porque respeito profundamente a democracia. Por exemplo, questionou-se quando do conflito sino-soviético, por exemplo? É evidente que me questionei, e é evidente que no partido dizia o que pensava muitas vezes, não vinha para a rua dizê-lo. Agora, muitas vezes também me perguntam, fui diversas vezes em missões à União Soviética, tive 7 vezes em missões do Partido da União Soviética, vi que havia lá muitos erros, também havia coisas boas, porque no aspecto social havia educação para todos, havia escolas para todos. Eles hoje estão piores do que estavam nessa altura, sejamos francos. Mas havia muitos erros, não havia pluralismo político, os senhores do partido tinham grandes mordomias, etc. Havia, de facto, já... perseguia-se quem pensava o contrário, havia os gulags, havia umas sibérias, havia essas coisas. Eu às vezes perguntava, mas então porquê que vocês nunca denunciavam isso? Eu denunciava dentro do partido. Agora, repare... por causa disso nunca chegou ao Comitê Central. Não sei, não. Talvez não tivesse valor para lá chegar. Mas também se podia ter contribuído. Agora, repare, mas a verdade é esta. É que víamos numa época de Guerra Fria. Ou seja, os americanos fartavam-se de dizer isso. Mas eles faziam pior. Eles fizeram um genocídio no Vietnã. Eles faziam a política da canhoneira em toda a América Latina. Eles mataram milhões de comunistas, quer na Indonésia, quer em Cuba, depois da Revolução Cubana. Portanto, eu achava que não tinha nada que falar nisso, porque entre o stalinismo e o imperialismo americano, o diabo que o escolha. E Marx, no meio disso tudo? Bom, repare, Marx é uma referência. É evidente que, se me perguntar... Marx, 100 anos depois, hoje nesta realidade que vivemos... É uma referência, mas o próprio Marx não era marxista nesse sentido. Marx sempre disse que tudo estava em movimento, tudo estava em transformação, tudo estava em renovação, e que não há verdades absolutas. Aquilo que hoje é verdade, com o avanço das ciências, da técnica, passa a ser mentira. E, portanto, que nós devemos estar sempre a procurar estudar a realidade, as condições objetivas e subjetivas e modificar a nossa conduta, consoante, enfim, a época em que vivemos. Portanto, nesse aspecto, o Marx é uma referência, mas não é a minha cartilha, não é o meu breviário, não é? Não, é uma referência importante, o Marx, o Engels, como também o Gramsci, como foram outros escritores que por exemplo, os escritores do Albert Camus, que está também com isso, mas, por exemplo, na história, toda aquela história da Desanal, como sabe, depois do positivismo, houve aquela grande ruptura histórica marxista, do materialismo histórico, que é importante estudar. Depois há a escola Desanal, do Borrodel, do Sobru, do Joaquim Barradas de Carvalho, do Magalhães Godinho,
enfim, do Lucien Febvre, que nos diz que o económico é muito importante, mas há outros fatores que não são económicos e que já são evoluções do próprio marxismo. O marxismo é uma referência, mas não é uma cartilha para mim. Julgo eu que muitas vezes foi adulterada, essa referência foi sendo adulterada ao longo dos tempos. O próprio Lenin. Sim, Lenin em certos aspectos adulterou, porque o Marx era um homem que defendia a democracia integral. E na altura do Lenin, sobretudo após Lenin, mas já no princípio do Lenin, há uma vertente da democracia que deixou de ser respeitada, que é a democracia política. O multipartidarismo, etc. por aí fora, o direito das pessoas dizerem o que pensam e como pensam, isso começou a ser adulterado. Nesse sentido, se é nesse sentido que está a perguntar, claro que houve adulterações. Eu costumo dizer até que o Stalin está para o socialismo tal qual o entendo, como a Inquisição está para o cristianismo, são profissões. Vamos um bocadinho atrás a Coimbra. Nessa altura ainda não tinha esta ideia geral sobre a questão do... Nessa altura Marx era... Nessa altura, outra coisa Marx, do que é hoje. Marx era a descoberta, era a explicação. Eu penso que, e tenho pena da nossa juventude, não é para que eles sigam, mas eu só gostava que os jovens portugueses lessem criticamente, por exemplo, uma ruptura, por exemplo, no século XIX, há 3 grandes rupturas. Repare, na biologia há a ruptura do darwinismo. Foi evoluindo até hoje em dia, hoje já os temas, o genoma humano, os aspectos genéticos, tudo isso vem dessa continuação, dessa ruptura epistemológica que criou Darwin. Na psicologia, o Freud. Pois pode crer que na história do pensamento há uma ruptura epistemológica muito grande e muito importante, que é o materialismo dialético. Ora, em Portugal, eu tenho uma filha formada em filosofia pela Universidade de Coimbra, que nunca estudou a fundo o materialismo dialético. E muitas vezes ouve-se falar contra o Marx ou contra esses aspectos pessoas que não sabem, que falam de cor. Eu acho que os nossos jovens estão à rasca, muitas vezes, não são rascas. E vejamos, por exemplo, Timor. Os nossos jovens são generosos. Basta eles terem uma motivação. Veja o que veio o ano passado, veio de cima. Toda a nossa juventude mondada a defender o povo de Timor-Leste. Os jovens são generosos, mas realmente neste momento estão muito alienados. Porque não se lhes dá. Porque há aspectos da realidade que se cortam. A classe dominante corta. É porque não tanto como o Hitler dizia, quando se fala em cultura, que olham para o Marx como uma ameaça ainda. Mas para poder já faz concluir, parte de uma cultura, mas eu acho bem que possam concluir o Marx como uma ameaça. Mas primeiro, porque é que não se estuda o materialismo histórico nas universidades de História? Porque é que não se estuda o materialismo dialético nas universidades de Filosofia? Então depois optar. Porque isso dos lugares comuns, é por isso que o homem é muitas vezes manobrado. É muitas vezes, eu costumo dizer, nas eleições, esta democracia só política, que se esgota em votar de 4 em 4 anos, sem participar, sem as pessoas terem uma formação cultural, muitas vezes, eu costumo dizer que, não é nós a Maria do Big Brother, mas costumo dizer que a raposa, para mim, nesta imagem à direita, o alto capitalismo, come as galinhas, que são os trabalhadores, que são intelectuais e trabalhadores manuais. Pois, muitas vezes as galinhas vão votar na raposa, porquê? Porque não conhecem profundamente. Também o Pavlov explica isso. Sim, Pavlov também explica isso, sim, senhora. Nós vamos agora ouvir a primeira música que E também há uma coisa, já agora, lembra-se do Pavlov, vou lembrar de um grande dramaturgo, o Ionesco, que dizia que a verdade não é realística. Aquilo que parece, normalmente não é. Somos enganados quase todos os dias, quer pelos nossos sentidos, quer porque nos faltam bases para compreendermos as coisas. Porque nada é simples, tudo é complexo, na minha opinião. E a música que escolheu, do poema lindíssimo do Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar, também muitas vezes engana. Muitas vezes não corresponde à realidade. Pois não, mas é um sonho. Mas é um poema. Amar para sempre é um sonho. É verdade.
não acha? Eu acho que sim. E às vezes conseguimos amar. Eu estou convencido que amei profundamente e amei para sempre. Então vamos ouvir É? um bocadinho. Esta música acho que é uma excelente deixa para falar do seu caso de amor com a sua mulher, Aida Nepomuceno. Bom, é claro que tivemos um caso de amor forte. Tem. Tivemos e temos. E que realmente, pronto, estava a cumprir aqui o serviço militar quando a conheci. Era um estarola, dei um grande desgosto também aos pais dela, que a internaram num colégio interno para ela ser afastada de mim. Mas em Coimbra, onde eu depois voltei, e voltamos a encontrar, e que depois, quando vou para Angola, ela deixou de estudar. Eu estou no primeiro ano em Angola e tenho a ideia que posso morrer. Eu tive muitas ações de combate, tive 32 vezes baixo de fogo, vi a morte muitas vezes à frente, e queria morrer, ninguém quer um jovem, mas queria deixar um descendente, para mim era importante. E, portanto, no primeiro mês de férias, vim à metrópole, casámos, e ela, que era uma menina habituada a viver bem, filhinha, enfim, da classe dominante, com uma mãe monárquica, aristocrática e tal, por fora, a Aida vai comigo para Angola. E, quando eu pensava que ia para uma região já de menos guerra, vou novamente para as frentes de combate. E ela acompanha? E ela com 20 anos, ela tinha medo de ratos, depois acompanha só alferes, que era eu. Vamos para o norte de Angola, para o mato. Vamos para o norte de Angola, ela andou a fugir. Para as pessoas entenderem, não foi daquelas pessoas que ficou em Luanda, em hotel, com o marido? Não, é aí é que está. Eu ainda hoje em dia tenho uma admiração profunda por aquela mulher, que podia ficar em Luanda como ficavam 90% das mulheres dos oficiais, hospedada num hotel de 5 estrelas como ela estava, vivendo a vida social de Luanda. De vez em quando vinham os maridos de Luanda ver as mulheres, ela não. Ela viveu no mato nas condições mais
com as necessidades mais primárias por resolver. E quando tinha contactos com os indígenas, enfim, muitas vezes estavam escondidos alguns guerrilheiros, ou famílias de guerrilheiros. Eu lembro que os africanos gostavam de falar com ela porque sentiam a humanidade que ela tem. Ela, além de espírito líder, uma pessoa muito dada, que sabe se dar, e portanto, isso é uma coisa que muito me marcou, portanto... Ela passou por tudo aquilo que os soldados, que os militares que lá estavam, passaram por bombardeamentos. Menos pelos combates, por pouco. Mas andou ali à volta. Sim, por sorte. Mas uma vez eu vi forte fogo, que eu tinha uma força de combate, que era comandante, com muito poder de fogo. E há um guerrilheiro qualquer que estava a chutar um ataque ao meu quartel. Eu andava com o galão de alferes, ainda por cima, manda-me um tiro, passou-me pertinho, e eu pensei que havia um ataque. Então o que é que fiz? Fui com a minha mulher e disse: tu vais ouvir muito fogo, não te assustes, fica aí quietinha. Fiz uma barreira de fogo à volta, não houve mais nada. No outro dia, a unidade que me foi substituir, teve um ataque, teve muitos mortos e feridos, que por sorte ela não apanhou. E ela acaba por... Mas, digamos, sabiam que ela estava lá ou era um pouco clandestinamente? A hierarquia militar fechava os olhos? Houve 2 ou 3 vezes que ela andou escondida. E houve 2 vezes que fechavam os olhos, e houve algumas vezes que já não podia estar comigo. Por exemplo, quando eu fui para o Fico, para junto da fronteira, então ela ficou no hotel, numa pensão Zeca, em Brizete. E todas as semanas haviam patrulhas do Fico abaixo para irmos buscar, quer material de guerra, quer logística, alimentar. Então eu oferecia-me para comandar todas essas patrulhas, onde muitas vezes éramos atacados, onde arrebentavam minas, e onde eu vinha sempre vê-la abaixo. Mas era complicado fazer essa gestão? Ou não? Eu, para mim, sabe, para mim era complicado, evidente, mas os soldados dos outros pelotões, os oficiais, não se importavam que eu viesse porque arriscavam menos, ficavam lá. Os soldados, eu sempre fui uma pessoa bastante conversadora, sempre dei-me bem com eles todos, e eles tinham um bocadinho de vaidade, tinham uma certa admiração por mim. E aí conhece Firmino Miguel? Bom, Firmino Miguel foi o meu comandante de companhia. Eu era o segundo comandante. Desculpa, antes de continuar esta conversa, é preciso recordar que a sua mulher engravida e vai ter a criança, a Luanda, mas depois regressa com o bebê para o mato outra vez. E eu casei para deixar um descendente. E logo na lua de mel, Nosso Senhor perdoou-me logo isso. A minha mulher foi grávida para lá, a minha filha mais velha. Sabe o que acabou de dizer? Nosso Senhor deparou-me isso. Pois eu não tenho nada contra o Nosso Senhor, é uma expressão que eu uso. Agora, se me perguntar, lá tal coisa, sou cristão, pelos valores, agora acreditas no Cristo, tal como te apontam o Omnipresente, o Omnisciente, o Omnipotente, infinitamente justo. Eu acho que alguma coisa lhe falta, porque se o Deus que me quer impor sabe tudo e se pode tudo, acho que não será infinitamente justo, porque são os fracos os que mais apanham. Até na natureza são os animais mais fortes que vivem à custa dos comem os mais fracos. Há qualquer coisa aqui que não joga. Mas vamos ao general, ao tal general, hoje em dia general, na altura era capitão. Era capitão. E portanto era o meu comando de companhia, era um homem, aí talvez tenha uma coisa interessante, era um homem que tinha sido o melhor aluno da Academia Militar, era um homem de guerra, era um homem que numa altura em que aquela guerra era de alferes, em que nós alferes é que fazíamos a guerra, os capitães ficavam no posto, ele muitas vezes nos acompanhou, era um homem, portanto, era um militar profundo e tinha as virtudes militares, só porque há virtudes militares muito que eu aprendi. Aprendeu isso aí, a tal disciplina, solidariedade, amizade, honra, patriotismo e disciplina, são virtudes militares que fez muito bem. Nessa altura, doutor, estava já com ligações, já tinha tido contactos com o Partido Comunista. Já. Como é que depois aceitava todo esse cenário de guerra, para além de não ter desertado? Repare, podia ter feito a mala, tinha dinheiro para isso. Eu quero dizer que é difícil, vou dizer porquê. Podia ter ido para o estrangeiro. Eu vou dizer porquê. Eu vou dizer porque é que é difícil uma coisa que me aconteceu. Eu, quando sou mobilizado para Angola, tinha
poder económico para fugir. Como muitos hoje revolucionários da nossa praça, puseram depois o carro vermelho, apareceram, fugiram para Paris, onde fizeram Paris e outras capitais europeias. Haviam aí diversos valores que não jogavam, que era, primeiro valor, o meu país, a minha pátria, o exército português, estava em Angola. Por bem ou mal estava lá. Mas a minha geração estava em Angola. Eu achei que devia estar com a minha geração. E tinha alguma dificuldade, porque eu lutei, como digo, tive 32 vezes em combate com pessoas que eu respeitava como adversários. Não os via como inimigos, como turras, como se ia respeitar, mas tive que lutar para defender a vida e para cumprir o meu dever. E portanto, o que era um bocadinho custoso, estar a lutar contra pessoas que racionalmente eu sabia que também lutavam pela sua identidade nacional, lutavam pela sua independência, lutavam para deixarem de ser vítimas do colonialismo. Portanto, eu respeitei os homens que alguns matei para não morrer. Vamos agora às fotografias e vamos encontrar em algumas delas o general Firmino Miguel, essas recordações de Angola. Isto é muito pequenino com a sua mãe. Está a minha mãe comigo. Eu era um bebê bonito, não era? É. Meu pai. Digamos que um bebê que cresceu bonito. Era, olha, vestido com... Marinheiro? Nazi, alemão. Nazi. A minha mãe era toda dessa... Aqui é com a sua ama? A minha ama e a minha irmã. Aí já estava eu no quase Alma da Guerra no Porto. Já no Porto, quando tive os primeiros corpos comunistas. Aqui é Coimbra? Aqui foi quando me formei. Sabe que aquela cerimónia nós éramos rasgados, ficávamos nus, depois embordávamos na capa e eram 2 ou 3 noites de farra. E já é no serviço militar? Aí, olha, ali tínhamos tido um combate, estávamos cansados, chama-se isso, talvez o repouso do guerreiro, estávamos a descansar após o combate. Aqui também é um soldado aqui um amigo ferido. meu, que depois veio a morrer, estava ferido de guerra, em combate, ferido em combate, no meu pelotão, depois veio a morrer. Eu estou no primeiro ano em Angola e tenho a ideia que posso morrer. Eu tive muitas ações de combate, tive 32 vezes baixo de fogo, vi a morte muitas vezes à frente e queria morrer, ninguém quer um jovem, mas queria deixar um descendente, para mim era importante. E portanto, no primeiro mês de férias vim à metrópole, casamos e ela, que era uma menina habituada a viver bem, filhinha, enfim, da classe dominante, com uma mãe monárquica, aristocrática e tal por fora, a Aida vai comigo para Angola. E quando eu pensava que ia para uma região já de menos guerra, vou novamente para as frentes de combate. E ela acompanha? E ela com 20 anos, ela tinha medo de ratos, depois acompanha o alferes, que era eu. Vamos para o norte de Angola, para o Vamos mato. para o norte de Angola, eu ando a fugir. Para as pessoas entenderem, não foi daquelas pessoas que ficou em Luanda, em hotel, com o marido? Não, é aí que está. Eu ainda hoje em dia tenho uma admiração profunda por aquela mulher, que podia ficar em Luanda como ficavam 90% das mulheres dos oficiais, hospedada num hotel de 5 estrelas como ela estava, vivendo a vida social de Luanda. De vez em quando vinham os maridos de Luanda a ver as mulheres, ela não. Ela viveu no mato nas condições mais... com as necessidades mais primárias por resolver. E quando tinha contactos com os indígenas, enfim, muitas vezes estavam escondidos alguns guerrilheiros, ou famílias de guerrilheiros, eu lembro que os africanos gostavam de falar com ela porque sentiam a humanidade que ela tem. Ela, além de espírito de líder, uma pessoa muito dada, que sabe se dar, e portanto, isso é uma coisa que muito me marcou, portanto... Ela passou por tudo aquilo que os soldados, que os militares que lá estavam, passaram por bombardeamentos. Menos pelos combates, por pouco. Mas andou ali à volta. Sim, por sorte. Mas uma vez eu vi forte fogo, que eu tinha uma força de combate, que era comandante, com muito poder de fogo. E há um guerrilheiro qualquer que estava a chutar um ataque ao meu quartel,
Eu andava com o galão de alferes, ainda por cima, manda-me um tiro, passou-me pertinho, e eu pensei que havia um ataque. Então o que é que fiz? Fui com a minha mulher e disse: tu vais ouvir muito fogo, não te assustes, fica aí quietinha. Fiz uma barreira de fogo à volta, não houve mais nada. No outro dia, a unidade que me foi substituir, teve um ataque, teve muitos mortos e feridos, que por sorte ela não apanhou. E ela acaba por... Mas, digamos, sabiam que ela estava lá ou era um pouco clandestinamente? A hierarquia militar fechava os olhos? Houve 2 ou 3 vezes que ela andou escondida. E houve 2 vezes que fechavam os olhos e houve algumas vezes que já não podia estar comigo. Por exemplo, quando eu fui para o Fico, para junto à fronteira, então ela ficou no hotel, numa pensão Zeca, em Brizete. E todas as semanas haviam patrulhas do Fico abaixo para irmos buscar, quer material de guerra, quer logística, alimentar. Então eu oferecia-me para comandar todas essas patrulhas, onde muitas vezes éramos atacados, onde arrebentavam minas, e onde eu vinha sempre vê-la abaixo. Mas era complicado fazer essa gestão? Ou não? Eu, para mim, sabe, para mim era complicado, evidente, mas os soldados dos outros pelotões, os oficiais, não se importavam que eu viesse porque arriscavam menos, ficavam lá. Os soldados, eu sempre fui uma pessoa bastante conversadora, sempre dei-me bem com eles todos, e eles tinham um bocadinho de vaidade, tinham uma certa admiração por mim. E aí conhece Firmino Miguel? Bom, Firmino Miguel foi o meu comandante de companhia. Eu era o segundo comandante. Desculpa, antes de continuar esta conversa, é preciso recordar que a sua mulher é engravida e vai ter a criança, a Luanda, mas depois regressa com o bebê para o mato outra vez. E eu casei para deixar um descendente. E logo na lua de mel, o Nosso Senhor preparou-me logo isso. A minha mulher foi grávida para lá, a minha filha mais velha. Sabe o que acabou de dizer? Nosso Senhor deparou-me isso. Pois eu não tenho nada contra o Nosso Senhor, é uma expressão que eu uso. Agora, se me perguntar, lá tal coisa, sou cristão, pelos valores, agora acreditas no Cristo, tal como te apontam o omnipresente, o omnisciente, o omnipotente, infinitamente justo. Eu acho que alguma coisa lhe falta, porque se o Deus que me quer impor sabe tudo e se pode tudo, acho que não será infinitamente justo, porque são os fracos os que mais apanham. Até na natureza são os animais mais fortes que vivem à custa dos comem os mais fracos. Há qualquer coisa aqui que não joga. Mas vamos ao general, ao tal general, hoje em dia general, na altura era capitão. Era capitão. E portanto era o meu comando de companhia, era um homem, aí talvez tenha uma coisa interessante, era um homem que tinha sido o melhor aluno da Academia Militar, era um homem de guerra, era um homem que numa altura em que aquela guerra era de alferes, em que nós alferes é que fazíamos a guerra, os capitães ficavam no posto, ele muitas vezes nos acompanhou, era um homem, portanto, era um militar profundo e tinha as virtudes militares, só porque há virtudes militares muito que eu aprendi. Aprendeu isso aí, a tal disciplina, solidariedade, amizade, honra, patriotismo e disciplina, são virtudes militares que fez muito bem. Nessa altura, doutor, estava já com ligações, já tinha tido contactos com o Partido Comunista. Já. Como é que depois aceitava todo esse cenário de guerra, para além de não ter desertado? Repare, podia ter feito a mala, tinha dinheiro para isso. Eu quero dizer que é difícil, vou dizer porquê. Podia ter ido para o estrangeiro. Eu vou dizer porquê. Eu vou dizer porque é difícil uma coisa que me aconteceu. Eu, quando sou mobilizado para Angola, tinha poder económico para fugir. Como muitos hoje revolucionários da nossa praça, puseram depois o carro vermelho, apareceram, fugiram para Paris, onde fizeram Paris e outras capitais europeias. Haviam aí diversos valores que não jogavam, que era, primeiro valor, o meu país, a minha pátria, o exército português, estava em Angola. Por bem ou mal estava lá. Mas a minha geração estava em Angola. Eu achei que devia estar com a minha geração. E tinha alguma dificuldade porque eu lutei, como digo, tive 32 vezes em combate com pessoas que eu respeitava como adversários. Não os via como inimigos, como turras, como se ia respeitar, mas tive que lutar para defender a vida e para cumprir o meu dever. E portanto, o que era um bocadinho custoso, estar a lutar contra pessoas
que racionalmente eu sabia que também lutavam pela sua identidade nacional, lutavam pela sua independência, lutavam para deixarem de ser vítimas do colonialismo. Portanto, eu respeitei os homens que alguns matei para não morrer. Vamos agora ver fotografias e vamos encontrar em algumas delas o general Firmino Miguel, essas recordações de Angola. Isto é muito pequenino com a sua mãe. Está a minha mãe comigo. Eu era um bebê bonito, não era? É. Meu pai. Digamos que um bebê cresceu bonito. Aí era, olha, vestido com... Marinheiro? Nazi, alemão. Nazi. A minha mãe era toda dessa... Aqui é com a sua ama? A minha ama e a minha irmã. Aí já estava eu no Colégio Alemão da Guerra no Porto. Já no Porto, quando tive os primeiros corpos comunistas. Aqui é Coimbra? Aqui foi quando me formei. Sabe que aquela cerimónia nós éramos rasgados, ficávamos nus, depois embrulhávamos na capa e eram 2 ou 3 noites de farra. Já é no serviço militar? Aí, olha, ali tínhamos tido um combate, estávamos cansados, chama-se isso, talvez o repouso do guerreiro, estávamos a descansar após o combate. Aqui também é um soldado aqui um amigo ferido. meu, que depois veio a morrer, estava ferido de guerra, ferido em combate, no meu pelotão, depois veio a morrer. Esqueceram-se os mortos? Não. Muitas vezes sonho com alguns. Aqui está o general Firmino Miguel. Aqui o Firmino Miguel é o primeiro que está ali e são os oficiais da minha companhia. Um deles enlouqueceu, Matos. Todos nós sofremos bastante. Isso foi, cá está. Antes de irmos para Angola, toda a companhia, com o Mar Firmino Miguel, aqui já é quando viemos, já vinham a comandar a companhia. O povo. A sua mulher? Em África, está oficial civil, com a minha primeira filha, Maria a minha mulher. Que é o doutor na Barra? Meu filho da minha vida de advogado. Que gosta muito. Gosto, tem aspectos gratificantes, outros não são tantos. Que é o outro lado. Aqui, olha o Álvaro Pinhal, cá está. Num congresso do meu partido, de um homem que está muito doente e que respeito muito. A minha primeira neta. Estas recordações, é bom vê-las, não é? É bom folhear este sem saudosismo. Eu gosto de vê-las e gosto de sentir que fui amadurecendo, mas que no fundamental permaneceu o mesmo, ou seja... Mas evoluiu sobre muitos aspectos. Amadureceu, evoluiu. Mas aqueles princípios que me nortearam, acho que continuo a tê-los. Pode não ser assim. Não, pelo amor de Deus, respeita as ideias dos outros. Não, foi uma coisa que eu aprendi. Não ser humilde, mas acho que continuo a ter aqueles princípios de dignidade, honra. Não tenho que pedir desculpa por manter-se fiel a esses princípios. Não, mas podem pensar que estou aqui a gabar, eu não gosto disso. Vamos recordar um bocadinho o 25 de Abril, quando é um mergulho de cabeça no partido. Vive o partido 24 horas sobre 24. Após o 25 de Abril, o partido não estava cá organizado, eu tinha ligações ao partido. Então, houve a possibilidade, de facto, de uma transformação que nos levasse a caminho de um socialismo real, um socialismo mais completo, uma democracia mais avançada do que aquela que hoje vivemos. E realmente, até o 25 de novembro, dei tudo a minha vida ao partido. Digo que essa fama que era o chefe do partido, porque de facto entreguei-me completamente à luta, àquele ideal, àquela perseguição, a perseguir aquele ideal e pronto, fomos derrotados. Cá para a gente fomos derrotados no dia 25 de novembro. Não pela extrema-direita, porque o 25 de novembro, um dia dava para a gente fazer um programa sobre isso, mas o 25 de novembro pôs-nos numa posição muito esquisita. Porque por um lado tínhamos a extrema-esquerda do Hotel Salva de Carvalho, que via em nós o inimigo principal. Por outro lado era o Pires Veloso e os bombistas do Norte, que era a extrema-direita. E um movimento de novo que é este que estamos a viver. Pois quero dizer, e para o povo português saber,
que nós evitamos uma guerra civil. Naquele dia 25 de novembro, tudo podia acontecer. E os fuzileiros navais estavam prontos a virem para a rua, bastavam as camadas do partido disseram vamos para a rua. E o meu camarada Álvaro Cunhal tem um grande papel e outros, mas decidimos não entrar num banho de sangue. E então, tanto que Ramanianos, que nem era da extrema-esquerda, nem da extrema-direita, mas era deste que estamos a viver, desta tipo de democracia formal que nós vivemos, Ramanianos mandou Melo Antunes dizer a verdade à televisão. Porque o Jaime Neves estava com os charmitos aquecidos. Para a caça às bruxas, para prender os comunistas. Eu queria saber, doutora, no meio desse envolvimento a 100%, como é que foi a família? A família muitas vezes ficou para trás. Ou seja, como aconteceu julgo em muitos lares, quando nós nos dedicamos com afinco a uma finalidade... A militância, essa militância para chegarem nesse tempo, era uma coisa viciante. Olha, quase que não ganhava para a minha casa, a minha mulher era professora do liceu, o dinheiro mal me dava, ela aguentou muito e, portanto, acho que sacrifiquei muito a família nessa altura. Mas valeu a pena? Pela causa. Eu acho que vale sempre a pena quando fazemos com autenticidade, embora hoje em dia acho que não acompanhei devidamente os meus filhos. Ainda está a tempo. E é por isso que hoje vou tentando, enfim, pagar esses pecados. Não é? Bom, acho que as pessoas... Foi um tempo, foi uma idade, foi um contexto histórico e político muito especial. E acho que temos que entender isso tudo e, como investigador de história, que isso é uma vertente que as pessoas desconhecem. Já tem um livro aí no Prelo há uns anos atrás, que foi editado. Publiquei um livro sobre a Madeira. No fundo, são questões económicas da Madeira. Questões económicas e sociais da Madeira. E está agora quase tenho aí outro livro. A ter outro livro. Essa investigação é uma investigação que vem há 15, 20 anos? 15, 20 anos. Li tudo? Eu acho que li quase tudo o que escreveu, quer na Madeira, quer no estrangeiro, sobre nós. E algumas respostas que eu encontrei, não sei, penso que científicas, sobre alguma problemática, fui ler em autores franceses, da escola, por exemplo, da Zanal, fui ler em Bordel, fui ler dos professores da Laguna de Canárias e, sobretudo, há um facto marcante que aconteceu aqui, que é o Centro de Estudos de História do Atlântico, em que o professor Luís Albuquerque, o tal que é a minha república, teve cá a dirigir o Centro de Estudos de História do Atlântico, onde realmente se fizeram conferências com grandes vultos da história mundial, que pela primeira vez, isto dado há 15 anos para cá, tem dado com atenção para o que há de específico na história da Madeira. E, portanto, escolheu a história da Madeira. Porquê que eu escolhi? Porque também gostava da história do pensamento, da história da arte, da história da música, tudo isso me entusiasmava. Mas, pronto, um revolucionário, para mim, é quem quer transformar a sociedade para uma sociedade melhor, mais justa. E acho que, para conseguirmos transformar, temos que saber o nosso passado, para compreendermos o presente e para melhor podermos perspectivar o futuro. Daí a necessidade do conhecimento profundo da nossa história, da nossa maneira de ser, de madeirenses. Temos uma forma própria. A autonomia não é por acaso. O madeirense é português, sim senhor. É como o Porto e Lisboa. Mas temos muito específico, muito nosso e muito rico. O povo da Madeira foi um povo que também muito sofreu. O livro que eu escrevi, que chama-se As Crises de Subsistência da Madeira, prova que desde o século XV até o século XX sempre morreu gente de fome na Madeira. Era uma história muito longa a dizer porquê, mas uma das constantes foi o sofrimento do nosso povo e a força da classe dominante sempre, enfim, a oprimir muito o nosso povo. Nós estamos a chegar ao fim. Gostaria de... Se o senhor pedisse para se definir, como é que se definiria como homem, de político, da cultura, das ideias, no fundo como cidadão? Olha, eu posso me definir como um democrata, mas que quer a democracia completa, democracia política, social,
económica e cultural, e como um homem que espero que saiba sempre ter a coragem de dizer que não às injustiças, não às desigualdades, não à opressão, e mais, sentir irmão de todos os homens ricos ou pobres, e sentir-me, além de cidadão da Madeira e português, cidadão do mundo.